Papai, por favor, você precisa voltar para casa. Essas foram as primeiras palavras que saíram da boca da minha filha quando ela me ligou no meu posto de serviço no Afeganistão. O que há de errado, querido? É a mamãe, papai. Mesmo com a baixa qualidade do vídeo, eu poderia dizer que ela estava chorando. O que há de errado com a mamãe? Ela está saindo com outro homem. Meu coração parou. Minha linda esposa de 18 anos sempre foi tão dedicada a mim e a Stacy, nossa filha. Querido, como você sabe que certamente está enganado, pai. Ela sai com ele 2 ou 3 noites por semana. Às vezes ela não voltei para casa antes das 2 ou 3 horas da manhã. Esta manhã ela só voltou para casa quase às 700 horas. Pai, estou com medo. Engasguei com a bile que subiu na minha garganta. Você sabe quem é o homem Stacy? Acho que é dele. O nome é Donald. Alguma coisa. Donald Conley, sim. É ele. Eu só ouvi uma vez quando ele pegou a mãe. Um cara alto, magro, com cabelo curto, preto e grisalho. E for esse, ele é o prefeito. Ele dirige um carro grande e chique. E às vezes ele escolhe mãe em uma limusine que fazia sentido. Kathy tinha trabalhado em sua campanha eleitoral, talvez ela estivesse apenas indo com ele para uma festa ou algo assim. Mas se for esse o caso, por que ela está voltando para casa tão tarde? Preciso de você aqui, papai. Volte para casa, por favor. Stacy me implorou. Querido, vou ver o que posso fazer. Mas faça o que fizer. Não diga nada para sua mãe. Não direi pai. Mas por favor, se apresse antes que algo realmente ruim aconteça. Farei o meu melhor. Eu te amo. Stacy também te amo. Pai, meu nome é Robert Crawford. Tenho 42 anos e sou especialista em design de uma grande empresa de eletrônicos. Também sou major na Guarda Nacional e é por isso que estou atualmente em uma missão de 1 ano no Afeganistão, onde sirvo na equipe de homens que sou casado com o amor da minha vida, Kathy, há 18 anos. E o fruto da nossa união é nossa incrível filha de 15 anos, Stacy Kathy. Tem 40, mas parece ainda mais jovem. Ela é a mulher mais linda que já conheci, 5'6", com um corpo incrível, que realmente melhorou depois que ela deu à luz nossa filha. Seu cabelo castanho escuro cai até os ombros e olhos castanhos calorosos que sempre brilham quando ela sorri e ela sorri o tempo todo. Eu poderia dizer honestamente que nosso casamento tem sido sólido como uma rocha. Mesmo quando fui implantado, nosso tempo juntos foi caloroso e amoroso. Nosso sexo, quente e sempre satisfatório. Nunca tive dúvidas sobre a fidelidade dela, nem ela sobre a minha. Então o que aconteceu? Eu não tinha ideia. Preenchi toda a papelada necessária para 30 dias de licença familiar emergencial. Peguei um voo, que 26 horas depois me encontrou alugando um carro no aeroporto de minha cidade natal e voltando para casa. Era sexta-feira à noite, às 6h30, quando parei o carro a meio quarteirão de minha casa, no sol de meados de novembro. Já havia se apagado e as luzes da rua lançavam um brilho sinistro sobre a vizinhança. Eu podia ver as luzes na cozinha da minha sala e na suíte master do andar de cima. Eu pude realmente ver minha esposa passando pela janela algumas vezes. Parecia que ela estava me preparando para sair. Liguei para o celular da minha filha e depois de 3 toques ela atendeu e falou baixinho: "Papai, que você sim. Mas e amor, não fala nada, mas estou aqui a meio quarteirão de casa." "Ah, papai, obrigado." E eu pude ouvi-la começar a chorar. "Sua mãe está saindo hoje à noite. Tenho quase certeza de que ela está no quarto há mais de 1 hora. Ouvi o chuveiro, e agora posso ouvi-la cantarolando. Parece que ela está muito animada com sua noite, sim. Acho que faz. Eu tô doente, papai. Por que ela está fazendo isso conosco? Eu não conheço Stacy e sua mãe também pode não saber. Não vamos julgá-la até sabermos o que realmente está acontecendo. O que você vai fazer?" "Não tenho certeza absoluta. Acho que sim. Vou apenas segui-los e conhecer o terreno antes de decidir como responder." "Tenha cuidado, papai. Você precisa trocar de roupa." "Não. Acho que meu uniforme de camelo vai se destacar o suficiente para criar um pouco de choque e admiração quando chegar a hora." "Boa sorte, papai." "Eu te amo. Eu também te amo, Stacy. E não importa o que aconteça, você e eu sempre estaremos juntos." Às 7, uma Mercedes preta parou na minha garagem e um homem alto, esguio e bem vestido saiu do carro. Pensei que ele iria até a porta, mas ele falou por alguns segundos no celular e as luzes se apagaram na Master Suite. 1 minuto depois a porta se abriu e minha esposa saiu para a varanda. Ela se certificou de que a porta trancava atrás dela.
Então caminhou rapidamente em direção ao seu encontro como um grande sorriso norosto. Ela estava incrivelmente linda e meu coração se partiu em 1 milhão de pedaços quando eu a vi olhar de volta para casa, para ter certeza de que Stacy não estava olhando antes de lhe dar um beijo caloroso na boca de nossa ilustre esposa roubando. Prefeito antes que ele ajudasse a entrar no carro e eles fossem embora. Felizmente eu estava firme o suficiente para tirar uma foto de um beijo com meu celular. Eu o segui a uma distância segura, e como o trânsito estava bastante tranquilo, não tive problema em ficar com eles. Eles atravessaram a cidade e pararam no estacionamento do hotel recente. Estacionei meia dúzia de vagas, e observei enquanto eles saíam do carro e entravam no prédio. Eles caminharam juntos, abraçados, e eu tirei outra foto. Era óbvio que o caso deles já estava acontecendo há muito tempo. Eles estavam tão confortáveis juntos que procuraram por tudo que mundo como um casal amoroso saindo para um encontro à noite. Esperei até que eles estivessem dentro do hotel, antes de colocar meu chapéu de camelo e óculos escuros, e os segui quando entrei. Não consegui vê-los, mas não estava preocupado. Consegui alguns dos sorrisos habituais e obrigado pelos seus comentários de serviço que agradecia ao mesmo tempo em que conferi o quadro informativo que listava os acontecimentos atuais que aconteciam dentro do hotel. Se destacou o baile de caridade do Hospital St. James foi no terceiro andar salão de baile e a música da orquestra ao vivo. Já estava chegando ao zaguão, ignorando o conjunto de elevadores que transportavam casais bem vestidos e bem curados até o salão de bailes, subi as escadas não querendo ser observado muito rapidamente. Percebendo que minhas pernas precisavam de exercício como estava sentado na maior parte da série de voos longos quando cheguei ao terceiro andar. Segui a música e encontrei facilmente o salão de baile. Passei pela entrada, olhando lentamente para dentro, e com certeza lá estavam eles, do lado de dentro da porta, olhando e agindo como um casal feliz. Eles estavam cumprimentando amigos e apoiadores. Minha esposa realmente olhou para trás e olhou diretamente para mim por um segundo. Mas não vi nenhum reconhecimento em seu rosto. Que haveria, pelo que ela sabia, que eu ainda estava a 10.000 milhas de distância, lutando contra moscas, tempestades de areia e o Talibã. E também notei que ela não estava usando alianças de casamento. Quando passei pela entrada, entrei no banheiro masculino e sentei numa cabine, tentando planejar meus próximos movimentos. Estava tendo dificuldade em entender o que tinha visto. Eu estava tão certo de que meu casamento com Kathy era tão sólido quanto qualquer casamento poderia ser. Estúpido! Eu provavelmente me senti durante todo o tempo em que estive no Afeganistão. Honrando meu dever para com meu país, minha amada esposa estava aqui em casa, me desonrando, quebrando nosso voto de casamento. E o que era errado com todas aquelas pessoas que eles estavam conhecendo e cumprimentando? Eles não sabiam que a mulher que estava pendurada no prefeito era casada com um oficial do exército, servindo no exterior. Eu senti lágrimas quentes começarem a escorrer pelo meu rosto. Mas enxuguei-as. Não houve tempo por autopiedade. Eu tinha um plano a formular e executar no momento em que tinha um inimigo muito diferente para combater do que o Talibã. Fiquei no banheiro por meia hora dando às festividades ampla oportunidade de entrar em pleno andamento, antes de fazer no meu caminho através da porta do salão de baile. Apenas as poucas pessoas na entrada prestaram atenção em mim, enquanto eu aproximava meu corpo da parede e caminhava lentamente para uma área longe do bar e das mesas de comida. Por um ponto de vista atrás de um pilar, onde eu tinha uma visão clara da maior parte da sala. Eu não tinha ingresso para entrar no evento. Mas meu uniforme tinha mais influência do que qualquer pedaço de papel. O jovem que estava comprando os ingressos realmente me cumprimentou. Disse bem-vindo, senhor. Quando entrei pela porta, um pensamento passou pela minha cabeça. É uma pena que minha esposa e seu amante não tenham esse tipo de respeito. Respeito por mim e pelo uniforme que uso. Levei alguns minutos para localizar Kathy em seu encontro. Eles estavam dançando uma música lenta da minha esposa. Os braços em volta do pescoço dele, a cabeça dela contra o peito dele, as mãos dele descansando possessivamente na bunda dela. Eu consegui tirar várias fotos, mas precisei de toda a minha força de vontade para não correr para o chão e acertar o cara e chutar suas bolas até os rins. Mas isso só me daria um pouco de satisfação e provavelmente me colocaria na prisão. O que eu precisava era uma prova absoluta de seu caso. E então eu encontraria uma maneira apropriada de me vingar por seu total desrespeito por mim?
nossa filha e o exército de Zessua. Eles dançaram outra dança e, de braços dados, foram até a mesa compartilhando uma conversa íntima, beijo e carinho, antes de se sentarem. Capturei tudo em fotos que já tinha visto o suficiente no momento. Então fui até o corredor e encontrei um lugar onde pudesse observar as portas do salão de baile e os elevadores, como um oficial do exército, que eu tinha aprendido a ter paciência. E valeu a pena. Pois mais 2 horas se passaram antes que o evento começasse a diminuir e as pessoas saíssem pela porta e descessem os elevadores. Não demorou muito para que minha esposa e o prefeito saíssem e ficassem do lado de fora do porta conversando. Depois de 1 minuto, eles sorriram um para o outro e viraram juntos para o banco de elevadores à sua esquerda. Mas em vez de apertar o botão para baixo, eles escolheram aquele que os levaria para cima. Era mais do que estranho. Eu estava a apenas 4,5 metros deles, sentado em um banco encostado na parede, vestindo meu uniforme de camelo e óculos escuros. Meu nome claramente exibido na frente do meu uniforme, parecendo totalmente deslocado em meio aos smokings e vestidos de baile, embora muitos outros casais me notassem e sorrissem, ou acenassem para minha esposa e seu amante, estavam tão sintonizados um com o outro que nem sequer me olharam. Quando a porta do elevador se abriu e eles entraram de mãos dadas, observei que o carro deles parou no 10º andar, e esperei para ver se subia novamente. Não subiu, e na verdade desci para o 3º andar. Onde mais casais estavam esperando para descer até o saguão, voltei para o balcão de registro. Sei que este é um pedido incomum, mas tenho uma mensagem importante para o prefeito. Fui instruído a entregar a ele pessoalmente. Eu disse mostrando minha identidade do governo. A jovem na recepção parecia preocupada. Senhor, eu realmente não deveria divulgar essa informação, jovem. Se não fosse da natureza mais urgente, você realmente acha que eu estaria aqui de uniforme? Ela acenou com a cabeça algumas vezes, e depois verificou seu registro. Ele é um Mi 1114. Obrigado, Mississippi. Fui até os elevadores, e desci no dia 11 a seta apontando para os andares 11 e 1 a 1134. Foi para a esquerda. Eu passei no 11 e 14, olhou em volta para ver se havia mais alguém no corredor, e encostou meu ouvido na porta. Eu pude ouvir uma conversa suave, e isso é tudo. Então fui mais adiante no corredor até encontrar a porta que dava para as escadas. Imaginei que poderia trancar atrás eu. Então coloquei meu lenço entre a porta e o trinco e verifiquei meu relógio à meia-noite. Stacy disse que a mãe dela geralmente chegava em casa entre 14 horas e 15 horas. E uma vez, recentemente, às 7 horas. Então tive uma longa espera. Mas novamente, minha impaciência no treinamento do exército valeu a pena pela janela e pela porta. Eu pude ver o quarto Mi 1114, para não sentir falta deles, quando eles terminassem seu festival de sexo. Enquanto esperava, tentei manter minha mente na tarefa em questão. Mas verdade é que continuei imaginando ela outro amante mergulhando profundamente em minha esposa, que havia prometido ser somente minha. Eu poderia dizer que meu coração estava partido, mas foi muito além disso. Eu podia sentir minha vida caindo em uma espiral e num abismo escuro, onde apenas a dor, a rejeição e a humilhação viviam. Eu sabia que tive que me controlar pelo bem da minha filha. Mas saber que a mulher que eu amava mais do que qualquer outra coisa na terra e em quem confiava com cada fibra do meu ser, estava naquele exato momento dando de corpo e alma seu amor e paixão a outro homem, me oprimiu com uma forte onda de dor, por volta de 13h30. Saí da escada e pressionei meu ouvido contra a porta deles. Pude ouvir sons muito fracos, parecia um gemido. E então ouvi claramente minha esposa gritando: "Sim, ó Deus, sim, faça-me. Não faça eu duro assim. Você é tão bom." E então ela gritou um grito que eu já tinha ouvido muitas vezes antes, quando ela teve um clímax comigo, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Voltei para a escada. Imaginei que eles iriam encerrar as coisas em pouco tempo e deixar seu ninho de amor na próxima hora. Às 2, saí da escada pela última vez e estacionei contra a parede do lado de fora do quarto. Meu celular estava configurado para vídeo e 15 minutos depois eu ouvi a corrente sendo removida da porta e o clique delas ia abrindo e comecei a gravar quando eles saíram do quarto. Ele estava como o braço protetor em volta dela e ela estava encostada nele sorrindo. Katy parecia recém-lavada e bem treinada. Donald Conley parecia satisfeito consigo mesmo. Eles se beijaram brevemente e se viraram em direção aos elevadores, e Katy me viu encostado na parede como foi a trepada.
Kathy, parece que vocês dois se divertiram, eu disse. Kathy finalmente me notou, Ed. Repente parecia que ia desmaiar. Ela colocou a mão no coração e gritou: "Oh, Bob! Não, oh Deus, por favor, não! Isso não pode estar acontecendo. Você não deveria ter visto isso." E ela caiu de joelhos. Seu amante levou mais alguns segundos para perceber de quem Kathy estava falando. Até então ele disse: "Ei, cara, isso realmente não é o que parece. Ela estava apenas me ajudando com minha nova campanha." "Sim, eu disse que posso dizer. Acho que transar com ela e matar seu casamento é uma nova tática de campanha." Eu me pergunto como os eleitores vão fazer ver que quando os jornais e estações de TV descobrirem que você está transando com a esposa de um oficial do exército, enquanto ele está no Afeganistão defendendo seu país? "Espere um minuto agora, não houve sexo envolvido." "Diga a ele, Kathy," ele disse. "Senhor prefeito, não tente me enganar, idiota. Eu vi o beijo na minha casa e na pista de dança e ouvi os gemidos, nudo, me dá pela porta. Você ganhou minha esposa, ela é toda sua. Tenho certeza que vocês dois estão orgulhosos do fato disso. Tudo aconteceu nas minhas costas, enquanto eu estava sugando areia e me esquivando para chegar a 10 mil milhas daqui. Malditos covardes, vocês dois. Até minha filha sabe o que estão fazendo." Ká ficou ali atordoado, sem saber como responder, e minha esposa se ajoelhou em uma pilha no chão chorando. "Não se preocupe em voltar para casa esta noite, Kathy. Passe a noite com seu amante. Vou confortar nossa filha. E na segunda-feira pedirei o divórcio. Logo depois de informar a mídia que tipo de prefeito está governando a cidade. Eu tenho 30 dias de licença de emergência. Então fique longe até eu voltar. Então você pode decidir como continuar com o resto da sua vida." "Bob," ouvi minha esposa dizer, "por favor. E Kathy, por favor, perdoe o fato. Você está transando com outro homem durante todo o tempo em que estive destacado. Talvez por mais tempo. Por favor, não conte a nossa filha o que você tem feito. Ela já conhece Kathy. Foi ela quem me disse para voltar para casa. Não consigo imaginar por que você fez o que fez, mas você obviamente tem seus motivos. Espero que vocês dois estejam apaixonados, porque tudo que vocês têm é um ao outro." Agora eu me virei e caminhei em direção ao elevador. "Sinto muito, Bob." Ela chorou. "Desculpe pelo que Kathy, desculpe. Peguei você trepando seu novo amor. Desculpe, eu estraguei sua nova vida, como a rainha da sociedade da cidade. Observei vocês dois, desde o momento em que você saiu de nossa casa até agora saindo do quarto 1114, e nenhuma vez vi um sinal de que você estava arrependido sobre qualquer coisa. Pelo contrário, vocês pareciam tão felizes quanto qualquer casal poderia estar um com o outro. Tenham uma boa vida. Não. Comam e morram." Vocês dois. Entrei no elevador e apertei o botão do lobby. Quando cheguei em casa, encontrei Stacy esperando por mim. Percebi que ela estava chorando. Ela correu até mim e me abraçou. "Oh, papai, senti tanto a sua falta. Tô tão feliz que você esteja em casa. Senti sua falta também. Querido, mais do que posso dizer, você os encontrou? Pai, mãe e o prefeito." "Sim, querido, eu os encontrei e lamento dizer que você estava certo. Não acho que sua mãe voltará para casa por um tempo. Não me importo. Pai, ela me ignorou quase desde que você se foi ido. Por favor, me leve com você quando você for. Querida, eu tenho que voltar para o Afeganistão em um mês. Por mais que eu desejasse que você pudesse estar comigo, você tem que ficar aqui. Eu não posso ficar com ela. Eu a odeio." "Não, Stacy. Não importa o que sua mãe tenha feito comigo em seu casamento. Ela ainda é sua mãe. Ela não me ama, pai." E ela passou os braços em volta de mim. Eu abracei enquanto ela chorava. Stacy se virou para mim. Ela parece assustada. Pai, como se ela não entendesse o que está acontecendo. Como se ela pensasse que trair você não é grande coisa, e ela não consegue descobrir por que você não quer que ela volte para casa. Ela não entende. Não é grande coisa. Bem, eu prometo isso antes que eu termine com os dois. Ela entenderá o que fez e quantas pessoas ela magoou com seu comportamento. As coisas ficaram quietas na casa durante a maior parte do dia. Tentei não pensar no que Kathy poderia estar fazendo com o amante dela, e Stacy tentaram falar comigo para manter minha mente ocupada. Conversamos sobre o que seria melhor para ela quando eu voltasse para o Afeganistão. Pensei que ela ficaria feliz em ficar em sua casa, ir para a escola e estar com os amigos, mas Stacy estava com medo de que seus amigos se voltassem contra ela, assim que descobrissem as coisas terríveis que sua mãe havia feito. Eu disse a ela que amigos de verdade ficariam ao lado dela.
Mas ela não estava convencida de que resolvemos as coisas com minha garantia de que ligaria para minha mãe, para ver se Stacy pudesse ficar com ela até que minha implantação terminasse, esperançosamente, em mais 5 ou 6 meses. No final da tarde, o telefone tocou novamente. Era Kathy. Eu atendi, mas assim que ouvi Kathy dizer Bob, "Oh Bob, por favor, me dê uma chance de explicar que passei." Liguei para Stacy sem dizer uma palavra. O que a voz da mãe Stacy era dura e fria, e ela segurou o telefone longe do ouvido, para que eu pudesse ouvir o que a mãe dela estava dizendo. "Stacy, preciso falar com seu pai." Eu te disse, mãe. Ele não. "Não quero falar com você, mas preciso explicar a ele." "Explicar o que, mãe? O que você pode dizer ao papai?" "Que explique o que você e Donald Connolly têm feito nos últimos 6 meses." "Não é o que você pensa, Stacy." "Sim, mãe, é exatamente o que papai e eu achamos que você virou as costas para nós dois, da pior maneira que uma mulher pode virar as costas para sua família. Ela tem vergonha de você." "Mãe, que vergonha de você." Stacy estava gritando com a mãe neste momento. Eu pude ouvir Kathy chorando. Eu não queria machucar ninguém. "Stacy, bem, você machucou pessoas, mães. Pessoas que te amavam mais do que qualquer coisa no mundo e você riu o coração do único homem que morreria por você. Espero que você esteja orgulhoso de si mesmo, mãe. Espero que seu caso resolvido tenha valido a pena, porque custou à sua família tudo que vale para você. Só espero que um dia valha a pena. Acorde deste mundo de fantasia em que você está vivendo e perceba o quão egoísta e estúpido você tem sido. Oh, por favor, Stacy, eu amo você e seu pai." "Sim. Certo, mãe, e porcos voam. Se você nos ama. Você tem um jeito muito estranho de demonstrar isso. E eu odeio pensar no que você faria se nos odiasse agora. Você precisa de alguma coisa. Ou posso voltar a passar um tempo com meu pai?" Ouvi um som de Kathy chorando. "Preciso de algumas coisas." Ela disse baixinho. "Preciso de algumas roupas e preciso de mim, preciso dos meus comprimidos." A última parte saiu suavemente. "Que comprimidos seriam esses?" "Realmente prejudicaria seu estilo, hein? Difícil de agarrar na pista de dança quando você está gorda e grávida." "Bem, vou contar ao papai e tenho certeza que entre nós dois conseguiremos arrumar suas roupas, suas pílulas anticoncepcionais e maquiagem." Stacy. "Ah, certo, mãe, é claro. Como rainha da sociedade da cidade, você tem que continuar linda para Sua Alteza Real, o prefeito e seu adorado público. Vou me certificar de que tudo esteja na calçada às 18 horas desta noite, para que você possa dirigir e atenda. Tenha uma boa noite, mãe." Ela desligou o telefone e imediatamente Stacy começou a chorar. Coloquei meus braços em volta da minha filha. "Você foi meio duro com sua mãe, Stacy. Eu sei que ela soluçou. Eu estou orgulhoso disso. Mas estou com tanta raiva que não pude evitar. Só tive que descarregar nela." "Eu sei, querido. Eu sei que vamos superar isso, Stacy. Não vamos deixá-los vencer." Dei-lhe outro abraço e a deixei para reunir as coisas que sua mãe precisava, e fui para o meu escritório. Precisava pensar, e havia muitas coisas que eu teria que fazer nos próximos dias. Meu treinamento militar começou, permitindo-me trabalhar metodicamente em tudo. Eu era um especialista em montar planos de batalha. Isso foi em todos os aspectos. Uma batalha, as minúcias usuais eram óbvias. Encontrar um bom advogado de divórcio, cancelar nossos cartões de crédito conjuntos, obter um cartão de crédito em meu nome e outro em Stacy. Mudar o beneficiário para Stacy em meu seguro de vida e planos de aposentadoria e transferir metade do dinheiro na conta corrente e poupança em contas acessadas apenas por Stacy. E por mim as tarefas mais difíceis tinham a ver com como lidar como o prefeito Kelly. Ele tive que ser punido e punido de uma forma que eu faria parecer nada mais do que uma esposa covarde do canal. A parte da resposta para essa tarefa veio às 8 daquela noite na forma de um telefone, mas que atendia a residência de Crawford. Robert Crawford não reconhecia a voz do homem. Isso mesmo. Major Robert Crawford. Eu sei porque eu acrescentei isso, mas acho que queria fazer uma declaração antecipada. Major Crawford. Meu nome é Ryan, filho, sou um vereador aqui e amigo do prefeito Kawhi. Gostaria de saber se poderia falar com você sobre o pequeno mal-entendido envolvendo você, sua esposa e o prefeito ontem à noite. O pequeno mal-entendido é que a versão oficial da cidade sobre o escândalo sexual de minha esposa e Donald Connolly no Ritz até às 2 horas desta manhã. Agora não há necessidade desse tipo de linguagem. Estamos apenas falando um pouco festa tarde da noite entre dois adultos consentidos que provavelmente beberam um pouco demais e se empolgaram um pouco. Tenho certeza que se apenas conversarmos sobre isso, podemos consertar tudo.
Nada a falar sobre o prefeito Connelly está transando com minha esposa há nos últimos 6 meses, enquanto estive no Afeganistão, e ontem à noite eu os peguei. Entendo quão preocupante isso é para você, Major. Mas espero que possamos encontrar uma maneira de resolver isso, para o bem de todos. Quem são todos? Minha única preocupação é para minha filha. O resto de vocês pode ir para o inferno. Sinto muito que você se sinta assim, Major. O prefeito é um homem poderoso nesta comunidade, e qualquer coisa que possa arrastá-lo para baixo ou fazê-lo parecer mal, pode resultar em bem. Digamos negativo, coisas acontecendo com quem causou isso. Você está me ameaçando? Apenas dizendo como é Major. Eu pessoalmente odiaria ver algo acontecer com você, ou com alguém que você ama. Deixe-me dizer uma coisa, R, e sugiro fortemente que você ouça com atenção. Passei os últimos 6 meses lidando com o Talibã, encontrando-os a cada passo e preenchendo suas vidas com dor e sofrimento. Nunca tenha a ideia de que vou desistir de uma briga com uma esposa Tinhorn, roubando o prefeito canalha de uma cidade que mal classifica um dote no mapa do estado. Você e seu amigo, o prefeito, nunca conheceram um adversário como eu. Eu não dou a mínima para o quão poderoso você pensa que é. Você está brincando com o diabo se me aceitar? Isso é algo que minha futura ex-esposa esqueceu de mencionar ao prefeito antes de se envolver com ele. Você pode ter dinheiro atrás, mas eu tenho todos os homens e mulheres em um raio de 160 quilômetros que serviram nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Vejam, que não gostamos de homens que se aproveitam das esposas de nossos soldados enquanto estão lutando uma guerra no exterior. Na verdade, nós os detestamos e detestamos. Aqui está um pequeno conselho, vereador Swanson. Não mexa comigo. Afaste-se o mais longe possível do prefeito Connelly, ou você poderá se ver queimado pelo fogo que está prestes a cair sobre seu bom amigo, prefeito Connelly Major, por favor, sejamos razoáveis. Certamente há uma quantia de dinheiro, digamos uma grande quantia de dinheiro que poderia mudar de mãos. E salve os sentimentos feridos causados por este incidente infeliz. Não há nenhum sentimento ferido. Harry, há apenas uma raiva fria e contundente de que um homem como Donald Connelly poderia tirar vantagem de uma esposa de um soldado, enquanto ele estava lutando uma guerra defendendo seu país. E não há dinheiro suficiente em Fort Knox para fazer isso desaparecer. A única maneira possível de isso acabar. Minha satisfação é ver Connelly e minha esposa sentirem a dor que causaram minha filha, eu e você. Temos minha permissão para passar essa mensagem para os dois. Diga-lhes para fazerem todo o sexo que puderem, e o mais rápido que puderem. Porque eu prometo que em muito pouco tempo eles podem não ter mais vontade de fazer isso, pelo menos não um com o outro. Principal, ouça. Estou em uma situação difícil aqui. Quando a notícia se espalhar sobre isso, muitas cabeças vão rolar. Deve haver alguma maneira de fazermos com que isso desapareça bem. Se você foi sincero sobre querer que isso acontecesse, pode começar com Connelly, admitindo publicamente que tem tido um caso com a esposa de um oficial do exército, enquanto esse oficial estava travando uma guerra no Afeganistão. Então ele pode prosseguir pedindo desculpas e admitindo seu erro e renunciando ao cargo de prefeito desta comunidade e escapando into obscurity. Ele pode até reivindicar o prêmio e levar minha esposa traidora junto com ele. Nada, tenho certeza disso, vai mudar minha opinião sobre humilhá-lo publicamente e colocá-lo de joelhos. Caramba, você tá falando sério sobre isso, não tá tão sério quanto. Eu já estive pensando em qualquer coisa. Agora, se me der licença, tem que preparar o jantar para minha filha. Desliguei Stacy. Veio da garagem. Coloquei as roupas e outras coisas da mamãe na calçada, e alguém que não reconhecia em uma Mercedes preta parou e pegou bem. Pelo bem da sua mãe. Esperemos que essa pessoa tenha sido enviada por Connelly, ou haverá algumas roupas lindas à venda na Goodwill. Sorri para Stacy. Não tenho certeza do que a Goodwill faria com suas contas de controle de natalidade. Stacy deu uma risadinha. Arrumei suas roupas normais, mas não consegui incluir nenhum de seus vestidos de noite chiques. Ela tem algumas coisas bem eróticas que eu nunca vi antes. Só de olhar para elas me deixa enjoado. Tá tudo bem. Stacy? Obrigado por lidar com isso. Ela apenas acenou com a cabeça. Você sabe que eventualmente terá que falar com ela. Eu sei que falarei quando estiver pronto e for a hora certa. O resto do fim de semana, quando passou sem incidentes, Stacy me ajudou a lavar roupa, enquanto eu passava o tempo trabalhando em meu plano para derrubar o prefeito Kamali.
Na segunda-feira de manhã, liguei para um cara que conhecia do jornal local e marquei um encontro com ele. John Foster me encontrou para tomar um café no Denny's. Ele era um cara legal e um repórter respeitável. E alguns anos atrás tinha sido um sargento da minha companhia da Guarda Nacional. O que posso fazer por você, Major John? Tenho algumas informações para você, e o que você faz com elas depende de você. Pode parecer egoísta para você, de certa forma. Tenho certeza que você sabe que nossa companhia de guarda foi enviada ao Afeganistão nos últimos 6 meses. Foster acenou com a cabeça. Bem, o que você talvez não saiba é que durante todo o tempo que estivemos fora, Donald Conley esteve tendo um caso bastante público com a esposa de um de nossos soldados. Qual é o nome do soldado? Bob. Prefiro não dizer John, a menos que seja absolutamente necessário. Sei que se estivesse sendo traído por uma bola de limo como Connelly, não gostaria que a palavra chegasse fora. Eu vi os dois juntos, muito aconchegados. O boato na rua é que ela está separada do marido e está se divorciando. Garanto que isso não é verdade. John, na verdade, o marido não tinha conhecimento do caso até há uma semana, nenhuma separação, exceto a guerra e nenhum divórcio. Pelo menos ainda não. Eu entendo. Importante. Mas não posso fazer acusações infundadas contra o prefeito dessa cidade e não ser processado. Você tem alguma prova do caso? Eu tenho. Mostrei a ele as fotos e o vídeo que fiz. É claro, eu apreciaria se o rosto da mulher estivesse um pouco desfocado. Foster percebeu imediatamente e mostrou algum desconforto. Você tem certeza de que deseja continuar com isso, Bob? Você sabe que a verdade acabará sendo revelada. Balancei a cabeça tristemente. Eu conheço J.N., mas terei que lidar com a vergonha. Não é como se eu estivesse ciente disso, enquanto tudo acontecia. Enquanto Connelly estava transando com minha esposa, eu estava a 16.000 quilômetros de distância. Aquela caixa de areia miserável, esquivando-me das balas. O verdadeiro vergonha é incomum. Você é um de nós. Então você sabe o que é uma quebra de confiança. Tirar vantagem de um soldado em perigo por ter um caso adúltero com sua esposa. Foster parecia triste e acenou com a cabeça. Deixe-me ver o que posso fazer. Sua camisa foi acontecendo o tempo todo. Você esteve fora, sim. Tem outras pessoas que souberam disso o tempo todo, pessoas que não podem ser identificadas para sua proteção. Eu transfiro a foto em vídeo para o celular dele e passamos mais 10 minutos falando sobre os 3 caras da nossa empresa que deram tudo de si na implantação. Então apertamos as mãos e seguimos caminhos separados. Meu próximo passo foi encontrar um bom advogado de divórcio. Encontrei alguns nomes online e depois de verificar suas referências, escolhi um que parecesse o promissor, R.J. Collins. Eis que tinha um escritório no centro da cidade e marquei uma consulta para aquela tarde. Quando cheguei ao escritório, fiquei surpreso ao descobrir que R.J. representava Rebecca. Uma alegria. Uma mulher de aparência moleca, com cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e uma aparência não atitude absurda. Major Crawford. Posso fazer por você? Gostei da maneira como ela foi direta ao assunto. Preciso do divórcio. E posso lhe dizer de antemão que não será nada agradável. Ela revirou os olhos para mim. Não existe tal coisa como um divórcio agradável. Mas vou continuar. Por que o seu divórcio não será agradável? Porque enquanto eu estive no Afeganistão, nos últimos 6 meses, o prefeito desta pequena cidade tem apostado regularmente que minha esposa, seus olhos se abriram e ela deixou cair a caneta que estava segurando. Você quer dizer Connelly? Eu balancei a cabeça. Sim, Major. Você terá toda a minha atenção pela próxima meia hora. Contei tudo a ela enquanto ela fazia anotações, parando-me ocasionalmente para esclarecimentos ou para fazer uma pergunta. Então sua filha Stacy, é ela uma filha única? Sim, e ela tem 15 anos. Como ela se sente sobre o que está acontecendo? Ela odeia. Isso a está destruindo. Ela não quer ficar com a mãe quando eu voltar para o Afeganistão. Bem, ela tem idade suficiente para que o tribunal leve em consideração seus desejos. Mas como ela não pode ir para a guerra com você, há outra opção além de sua esposa. Minha mãe. Vou ligar para ela para ver se ela leva Stacy até que minha implantação termine em 6 meses. Tenho certeza que ela adoraria fazer com que a neta dela ficasse com ela por um tempo. Conversamos por quase 1 hora. Dei a ela as informações sobre nossas finanças, e ela me disse que eu precisava conversar com minha esposa para ver se havia alguma maneira possível de superarmos o que aconteceu. Eu disse a ela,
Se ela tivesse visto a expressão nos olhos deles quando estavam juntos, ela entenderia porque não havia nenhuma maneira de Kathy e eu deixarmos isso para trás. E eu queria que os papéis estivessem prontos para serem enviados o mais rápido possível. Mais uma semana se passou. A essa altura, Kathy só liguei para casa 5 vezes para falar comigo. Cada vez que eu disse a ela que iria avisá-la onde e quando. E encerrei a conversa na sexta-feira. Ouvi do meu advogado que os papéis do divórcio estavam prontos para serem entregues. Ela só precisava saber onde. Eu disse a ela que convidaria Kathy para minha casa na segunda-feira seguinte às 2, enquanto Stacy estava na escola e ela poderia ser atendida nesse horário. Liguei para o celular de Kathy e disse a ela que gostaria de encontrá-la na segunda-feira, às 2. Em casa, ela tentou me manter online para começar sua explicação, obviamente ensaiada para seu comportamento. Mas eu a interrompi, dizendo que ela teria todo o tempo que precisasse para explicações quando nos encontrássemos na segunda-feira. Kathy chegou alguns minutos antes, e nos sentamos na mesa da cozinha. Quando a vi, meu coração deu um pulo. Ela estava tão linda. Café, não só água, por favor. Eu sei que você quer ter oportunidade de me contar algumas coisas, e eu vou te dar essa oportunidade. Obrigado, Bob. Eu não quero que você conte e seja pego de surpresa. Então preciso lhe dizer antes de começar, que daqui a pouco alguém vai aparecer e lhe entregar os papéis do divórcio. O rosto dela perdeu toda a cor. Por que, Bob? Eu não quero isso. Eu não queria você ter um caso de 6 meses com Donald Connelly também. Então acho que nenhum de nós consegue o que quer. Bob, por favor, se você me ouvir, verá por que isso aconteceu e como podemos contornar isso. Adiante, fale, você sabe. Eu trabalhei na campanha eleitoral de Donald o tempo todo, em que estávamos juntos em eventos e encaminhadas pela delegacia, e nos tornamos amigos depois que você foi destacado. Eu estava sozinho, deprimido, e Donald me comprou um almoço e me deixou usá-lo como sonda conselho. Ele realmente me ajudou a superar a dor de sentir sua falta. Então, uma noite, ele me convidou para participar de um jantar com ele. Ele disse que haveria vários casais muito influentes disponíveis e que seria melhor se eu usasse meu nome de solteira e deixei minhas alianças em casa só para evitar que os boatos começassem. Não pensei nisso na hora, mas agora vejo que foi um erro tirar minhas alianças. Conhecemos tantas pessoas naquela noite, e todas elas acabaram saindo. Eu, como uma mulher solteira, quando o sexo começou, ela olhou para as mãos não imediatamente. Embora tenhamos dançado juntos naquela noite, quando ele me levou para casa, ele me deu um beijo de boa noite, e você o deixou, eu estava sozinho, Bob. E acabei de passar uma romântica noite com um homem bonito que tinha estatura na comunidade, e que me tratou como uma princesa, tratou você como uma princesa, enquanto seu marido estava lutando uma guerra, e isso lhe deu o direito de me desrespeitar. Não. Mas fiquei confuso. Você estava tão longe e eu senti tanto a sua falta. E não sei, ele apenas me fez sentir bem. Eu balancei a cabeça e ela continuou. Fomos jantar algumas vezes por semana. Depois disso, e em mais eventos que eu estava começando a me divertir tanto com ele, e isso me fez sentir menos sua falta do sexo. Ela olhou para as mãos novamente. Você se foi há um mês, Donald, e eu saíamos 2 ou 3 vezes por semana. Uma noite, depois de um jantar romântico, ele me pediu para ir para casa com ele. E você foi? Ela assentiu com tristeza e eu fui. Me senti péssimo depois. Na verdade, fiquei enjoado e obriguei-o a me levar para casa. Eu disse a ele que não podia mais vê-lo, que amava meu marido, e eu não conseguia acreditar que eu tinha sido infiel a você, enquanto você estava travando uma guerra, mas você mudou de ideia novamente. Ela balançou a cabeça tristemente. Donald me deixou sozinho, por vários dias. Então ele me ligou e disse o quanto sentia minha falta. Ele disse que queria para me ver de novo. Mas assim como amigos, ele prometeu que nunca mais me colocaria em uma posição comprometedora. Então você ouviu de novo? Sim. Aquele fim de semana, ele me levou para uma festa na casa de um amigo dele, em Bluffs. Foi uma festa íntima com apenas 5 ou 6 casais, todas pessoas muito importantes. Em algum momento da noite, a esposa de um médico proeminente me perguntou como eu consegui capturar o coração do solteiro mais cobiçado da cidade. Ela me pegou desprevenido e não consegui pensar em aplausos. Possível resposta. Então eu apenas disse a ela que estava separada do meu marido e que íamos nos divorciar em uma cidade desse tamanho,
Aquela informação se espalhou como um incêndio, e eu me senti preso. Stacy estava passando o fim de semana com alguns amigos em um acampamento de cavalos, e acabei passando o fim de semana com Donald na casa dele. E o resto, como dizem, é história. Sim, estou com o coração partido por isso. Eu machuquei você em Stacy Bob. Foi a pior coisa que já fiz na minha vida, e eu daria qualquer coisa para desfazer isso. Mas você não pode. Não, eu não posso fazer você o ama. Não sei se eu amo ele. Eu gosto muito dele. Nos divertimos muito juntos. Sim. Lembro que sexo pode ser uma diversão maravilhosa. Ele é um amante melhor do que eu. Não. Não sei. É diferente. Você está hospedado com ele desde que te peguei no hotel. Sim, e ainda fazendo sexo com ele. Você vai se casar com ele. Não sei. Já conversamos sobre isso. A campainha tocou. Acho que é para você, Kathy. Ela se levantou e caminhou lentamente até a porta. Você é Kathy Crawford. Ela acenou com a cabeça sim e foi entreguei um envelope pardo que você já recebeu há muito tempo. Kathy apenas ficou lá olhando pela porta segurando o envelope nas mãos. Quando ela finalmente fechou a porta e se virou, eu pude ver que ela estava chorando. Então realmente acabou entre nós. Bob, sim, Kathy. Realmente acabou. Você se certificou disso, mas eu te amo tanto. Não, você ama a vida que tivemos, mas você jogou fora, agora você pode encontrar outra vida. E quanto a Stacy, ela quer ficar com minha mãe até minha implantação terminar. Kathy finalmente começou a soluçar. Oh Deus, o que eu fiz no dia seguinte? Havia uma foto na primeira página do jornal local com uma manchete que dizia: quem é a misteriosa mulher casada saindo de um quarto de hotel com o prefeito Connelly? Embaixo da fotografia de Kathy e o prefeito se beijando ao saírem do quarto. Yunzirin 14 era a legenda. Seu marido do exército servindo no Afeganistão sabe o que está acontecendo. A história que acompanha dava detalhes sobre o evento de caridade em que os dois participavam juntos, e que os registros do hotel mostravam claramente que o prefeito havia reservado o quarto para passar a noite. Também mencionou que havia rumores infundados de que os dois se reuniam regularmente nos últimos 6 meses, enquanto o marido da mulher estava destacado no Afeganistão. Havia mais no artigo do jornal afirmando que era seu direito editorial trazer história à luz devido à estatura do homem, envolvido e a natureza da ofensa contra o posto de soldados. Em Harm's Way, a poeira atingiu o ventilador poucos minutos depois de a história chegar à porta das pessoas. O gabinete do prefeito entrou em controle de dano, alegando que a história foi uma invenção completa, de que o prefeito nunca faria nada para comprometer o casamento de alguém, muito menos o casamento de um soldado servindo seu país, não. Exterior, eles afirmaram que a fotografia era obviamente falsa e que indivíduos sinistros não identificados estavam atrás do prefeito que anunciaram. Ele daria uma entrevista coletiva no final da tarde para esclarecer as coisas. Tudo parecia bem. Mas infelizmente nos últimos 6 meses, muitas pessoas viram Connelly e Kathy juntos. Eles nunca tiveram cuidado de mostrar seu afeto um pelo outro em público. Quando amigos e apoiadores começaram a se distanciar dele, várias pessoas telefonaram anonimamente para o jornal para confessar que sabiam com certeza que o casal estava tendo um caso. Tendo testemunhado isso em mais de uma ocasião, expressaram minha indignação ao descobrir que o marido da mulher foi destacado para o exército durante o caso. Naquela tarde, o prefeito Conley deu sua entrevista coletiva a nenhum de seus amigos. No conselho municipal, ficou como Helena verdade as únicas pessoas que o apoiavam eram sua equipe. E até mesmo metade deles estava estranhamente sentindo falta dos jornais e da TV. Estações estavam lá gravando tudo. Conley expressou horror ao ser acusado de uma coisa tão impensável. Ele garantiu a todos que ele e a mulher em questão eram apenas conhecidos e nunca tinham feito nada que envergonhasse a si mesmo. Usou ao marido da mulher no meio de seu discurso. Kathy abriu caminho entre os espectadores até o microfone. Apesar do horror de Connelly, ela disse a todos que meu nome é Kathy Crawford. Eu sou a esposa do Major do Exército Robert Crawford. E nos últimos 6 meses tenho tido um caso com o prefeito Com naquele momento. Connelly tentou empurrá-la de lado gritando: eu não conheço essa mulher. Ela está mentindo. Sim, você me conhece. Você é filho da mãe, e é hora de nós dois admitirmos que merdas realmente somos. Estou tão envergonhada do que fiz ao meu marido que quero morrer. Mas não vou ficar aqui e deixar você mentir sobre isso. Ela disse virando-se para o rosto Connelly, que agora estava vermelho de raiva e vergonha. Robert, você sabia que eu era casada? E meu marido estava no Afeganistão, e você ainda me perseguiu.
Eu fui tão idiota que te escutei, e agora envergonhei e perdi o único homem quem já me amou. Lágrimas escorreram por seu rosto. Estou tão envergonhada e com o coração partido, e vou me arrepender pelo resto da minha vida. Kathy disse diretamente para as câmeras de TV: Sinto muito. Eu te amo. Ela acrescentou antes de sair no meio da multidão, enquanto os repórteres começaram a fazer perguntas ao prefeito. Ele se virou e voltou para a prefeitura. Tenho que admitir que ter o mundo aqui prejudicou meu já frágil ego, mas eu sabia o risco que estava correndo quando fui até John Foster, meu contato no jornal. No dia seguinte, quando o presidente do Conselho Municipal anunciou que o prefeito havia renunciado ao cargo e que o conselho administraria a cidade até que uma nova eleição para prefeito pudesse ser realizada, eu deveria ter ficado satisfeito. Mas tudo que senti foi uma solidão profunda e vazia. Senti mais falta da minha esposa do que eu já imaginei que fosse possível. Passei o máximo de tempo possível com minha filha durante minhas férias restantes na última semana. Permiti que Kathy voltasse para casa, Stacy e eu fomos para a casa de minha mãe, a 60 milhas de distância, onde a matriculei na escola, prometendo que eu voltaria para buscá-la assim que meu destacamento terminasse na próxima semana. Eu estava em um avião de volta ao Afeganistão. Meu coração se encheu de uma raiva ardente que eu planejava atacar o inimigo à espreita no deserto. O que aconteceu com Kathy? Algumas semanas depois, ela foi morar com Connelly e os dois deixaram a cidade. Robert voltou do Afeganistão, sim, mas ele ficou gravemente ferido e perdeu uma das pernas em uma emboscada. Atualmente, ele trabalha como consultor de design especial para uma grande empresa de eletrônicos. Ele mora com a filha e ocasionalmente fala sobre os desafios que os soldados enfrentam quando servem no exterior. História 2. Eu costumava trabalhar perfurando poços para extração de água. Muitas casas particulares na minha região não estavam conectadas ao abastecimento de água centralizado, então meus serviços eram procurados enquanto minha renda não era substancial, era estável e nunca fiquei desempregado. Minha esposa Mindy e eu morávamos em um apartamento no 7º andar, com nosso filho de 99 anos, Steven Mindy. Trabalhava em um salão de cabeleireiro, então nunca tivemos problemas com cortes de cabelo. Tínhamos comprado o apartamento recentemente antes que morávamos em um alugados em Brixter, minha própria casa. Para não dever nada a ninguém, finalmente economizei dinheiro suficiente para comprar nossa própria casa. Economizamos em tudo para reformar e mobiliá-la rapidamente, para que pudéssemos mudar para um novo apartamento. Fiquei extasiado com o novo local. Foi uma conquista significativa para mim e a minha família adorou a nova casa. Espaços ao meu horário de trabalho era regular. Viajava frequentemente, tinha uma pequena equipa, com quem perfurava wells. Era um trabalho exigente. Claro que não cavávamos manualmente, tínhamos equipamento especializado para isso, mas também exigia uma análise visual cuidadosa para selecionar o melhor local para perfuração para garantir água de boa qualidade. Sempre consegui encontrar excelentes localizações de poços. A única variação foi a profundidade, mas todos os meus clientes ficaram satisfeitos. Eu fiz meu trabalho conscientemente, minha vida estava calma e pacífica. Então um dia, um novo amigo entrou em minha vida, seu nome era Jim. Jim havia se mudado para uma nova casa particular sem serviços públicos. Seus vizinhos me recomendaram a ele. Então eu assumi outro trabalho que não era diferente do resto. Jack, isso é incrível, nunca provei água tão boa. Pensei em apenas conectar água para necessidades técnicas. Mas você me surpreendeu. Jim disse depois que eu terminei o trabalho. Jim, esse é o meu trabalho, eu faria... Não recomendo beber esta água como está, mas se você adicionar filtros, poderá esqueça de comprar água potável. Primeiro precisamos fazer alguns testes e depois instalar o filtro certo. Tech. Muito obrigado, de nada, Jim. Aproveite. Foi assim que nos tornamos amigos de Jim. Ele era um grande amigo de toda a nossa família. Muitas vezes nos reuníamos e nos divertimos juntos. Jim sempre foi fácil de conversar, discreto e um conversador agradável. Fiquei surpreso que depois de tantos anos de vida eu ainda pudesse encontrar um amigo tão bom. Jack, ouça. Eu estava pensando que talvez devêssemos levar Jim conosco nas férias. Minha esposa perguntou eu. Você quer passar nossas férias em família com Jim? Você não acha que isso é demais, querido? Eu não acho que ele seria um incômodo. Apenas pensei que seria mais divertido. Além disso, ele pode ficar de olho em Steven e podemos passar mais tempo juntos. Amor, tenho certeza que podemos cuidar de tudo sozinhos. São férias em família, não precisamos de mais ninguém. Querido, relaxe. Por que você está reagindo assim? Vamos nos divertir muito juntos.
Será divertido. Acho que não. Não gosto nada dessa ideia. Planejamos essa viagem em família há muito tempo. Não é o tipo de viagem em que trazemos amigos. Qual é a diferença? Ele não vai incomodar, eu não entendo. Como se você tivesse medo de que alguém roubasse nossa família. Se você fosse com Jim. Meu querido, eu já lhe disse muitas vezes que precisamos separar o tempo com a família do tempo com os amigos. Há momentos em que deveríamos estar com nossa família sozinha, sem amigos ou conhecidos. Não é que eu tenha algo contra Jim, mas você sabe o quanto eu valorizo as tradições familiares. É importante para mim, Jack. Não tive a intenção de ferir seus sentimentos. Só queria tornar esta viagem mais agradável. Tô claro que nos divertiremos sozinhas. Costumávamos nos divertir muito sem Jim. Agora você continua convidando para todas as nossas reuniões de família. Para ser honesto, está começando a me irritar e não entendo por. Você está discutindo comigo sobre isso, não estou dizendo nada de ruim. Só quero ficar sozinho com minha família. Qual é o problema? Ele não vai interferir, não entendo. É como se você estivesse preocupado que alguém atrapalhe nossa família. Harmonia. Você for com Jim. Amor, eu já lhe disse muitas vezes que precisamos separar o tempo para a família do tempo para amigos. Há momentos em que deveríamos estar sozinhos com nossa família, sem amigos ou conhecidos. Não é que eu tenha algo contra Jim, mas você sabe o quanto eu valorizo as tradições familiares. Importante para mim, Jack, eu não queria ferir seus sentimentos, só queria tornar esta viagem mais agradável. Tá tudo bem, querido, não quero discutir com você. Talvez você esteja certo. Estou exagerando. Apenas prezo nossa família e não quero perder isso. Jack, meu amor, você nunca vai nos perder, eu te amo tanto, nunca duvide disso. E depois de algum tempo fomos todos juntos para a beira-mar, era um motel indo com uma vista deslumbrante. Eu estava economizando dinheiro para essa viagem por um longo tempo, e o início de nossas férias foi muito agradável. Passamos o dia inteiro na praia descansando sob guarda só Steven. Não se cansava do mar, tudo estava perfeito. Mas então as coisas tomaram um rumo inesperado que Jim deveria passar um tempo com Steven. Pelo menos esse era o plano inicial para que Mindy e eu pudéssemos ter algum tempo para nós mesmos. Mas neste dia em particular, Mindy não se sentiu bem. Jack, meu amor, provavelmente não irei à praia hoje. Que há de errado, Mindy? Eu não estou me sentindo bem. Vou ficar no quarto do hotel hoje, querido. O que está acontecendo? Não se preocupe. Jack, é só uma dor de cabeça. Provavelmente fiquei muito tempo exposto ao sol ontem. Não me assuste, Mindy. Não deveríamos ir para o centro médico, não se preocupe, Jack. Ficarei bem. Só preciso descansar um pouco. Você e Steven podem ir para a praia. Deixe o garoto se divertir. Tudo bem, Mindy. Então vamos. Então Steven e eu fomos para a praia. Jim também não se juntou a nós. Ele ficou no hotel, passamos muito tempo nadando e depois passeamos pelo mercado local. Comprei várias guloseimas para stay à noite e voltamos para o hotel. Quando me aproximei do hotel, notei que Mindy estava sentada no bar, rindo alto ao lado dela, quase em um abraço. Estava Jim dizendo a ela algo que eles claramente não estavam sóbrios. Eu estava furioso. Pedi ao meu filho para ir para a sala e fui até eles. Estou incomodando. Você, perguntei irritado, quando cheguei à mesa deles. Jim parou de sorrir abruptamente e se afastou um pouco de Mindy, mas ele tentou agir como se nada de incomum estivesse acontecendo. Jack, você finalmente está aqui. Estávamos esperando por você. Jim respondeu apressadamente. Sim, querida, senti tanto a sua falta. Você se foi por tanto tempo. Indy disse bêbado. O que diabos vocês dois estão fazendo? Eu perguntei ao Jack por que você está tão bravo. Mindy perguntou. Você está brincando comigo? Eu nem sei por onde começar. Inicialmente deveríamos passar esta noite sozinhos e Jim deveria dar um passeio com Steven, mas você está com dor de cabeça, eu estava preocupado com você, e aqui está você bebendo álcool como se nada tivesse acontecido, e você está sentado quase abraçando, você perdeu a cabeça. Jack, não há nada de errado aqui, você precisa se acalmar. Jim disse, você não envolva-se em nossa conversa, estou falando com minha esposa. E não com você, porque diabos você está sentado com minha esposa, eu sugiro que você cale a boca e fique fora disso, eu entendo que estou deixando vocês dois sozinhos, Jim disse, saiu, eu fique e para resolver as coisas com Andy Jack. Que diabos você está fazendo? Não, querido. Não serei mais influenciado por suas palavras, nem pense em me tornar aqui de novo. Você ficou bêbado e triste aqui como se nada tivesse acontecido. Que ótimas férias, Jack. Acalme-se. Você está estragando tudo sozinho. O que eu fiz? Não tenho culpa por ter dor de cabeça e estou me sentindo melhor agora.
Jim gentilmente se ofereceu para me fazer companhia. Apenas sentamos à mesa e conversamos. Jim foi a uma discoteca à noite, mas mudou de ideia. Estávamos apenas relaxando e nada mais. Por que ele mudou de ideia? Se eu tivesse chegado um pouco mais tarde, você já estaria se beijando. Que bobagem você está falando? Você perdeu completamente a cabeça. Eu nunca esperei que você reagisse dessa maneira. É como se eu não tivesse sentado com Jim, mas com um completo estranho. Qual é a diferença? Você não deveria se comportar assim com ninguém. Esta deveria ser a nossa noite. Você conseguiu estragar tudo. E agora você está sentado aqui tentando explicar, Jack. Não há nada de errado. Você precisa se acalmar. Cansei de ouvir você, querido. Não quero mais discutir. Você já bebeu o suficiente. Você está sentado aqui bebado e você espera que eu fique bem com isso. Isso é simplesmente maravilhoso ou isso é errado? Você não está confiando na sua esposa e vendo um problema e tudo mais. Eu quero um pouco de variedade, não só passar o dia todo com uma família. Eu não te dei nenhum motivo para ficar com ciúmes, mas você não entende que estou realmente cansado dessa conversa e não vou mais falar sobre aquela noite. Mindy e eu tivemos uma grande briga, fiquei simplesmente chocado. Como o comportamento dela, ela nunca havia se comportado assim antes de manhã. Clariosamente, Mindy pediu desculpas. Jim também se desculpou, mas me garantiu que ele nem tinha pensado nada íntimo sobre Mindy. Eu não agravei essa situação, então todos nós fizemos as pazes e nunca mais voltamos a esse tópico de conversa inicialmente. Me senti melhor. Mas com pensamentos vagos, não conseguia sair da cabeça. Sentia constantemente que algo havia mudado. Depois de chegar em casa, comecei a suspeitar que algo havia mudado em meu relacionamento com Mindy há muito tempo. Mesmo antes da viagem para o mar, simplesmente não percebi isso, antes de tentar várias vezes para conversar calmamente com Mindy sobre isso. Mas ela negou tudo. Mindy disse que estava tudo bem conosco. Não havia absolutamente nenhum problema. Mas eu estava me ferrando, estava ficando louco. Estava realmente começando a pensar que estava inventando coisas para mim mesmo e que eu estava sofrendo por causa disso. Decidi deixar de lado todas as minhas suspeitas e pensamentos ruins. Decidi apenas aproveitar a vida com a esperança de que esses sentimentos desagradáveis se dissipassem com o tempo. Foi um dia muito difícil neste dia. Precisei fazer wells em vários dos locais e todos os objetos estavam bem longe de casa neste dia. Minha mãe levou meu filho para ficar com ela por alguns dias. Mindy ficou sozinha em casa. Eu disse a ela que chegaria no dia seguinte, pois demoraria muito para chegar. Chegar em casa, terminei o trabalho em vários locais, e os últimos pedidos foram cancelados. Os clientes tinham outros planos e remarcaram a perfuração de poços. Não fique chateado com isso, queria chegar em casa rápido. Esta noite era possível ser sozinho com Mindy. Parei na loja para comprar vinho e flores e corri para a casa lá fora. Notei que as luzes do nosso apartamento estavam acesas, então Mindy definitivamente estava em casa. Não avisei, ela queria surpreendê-la. Subi para o meu andar e comecei a abrir a porta. Como a chave neste momento, ouvi alguns farfalhares e batidas no apartamento quando entrei, vindo correndo pelo apartamento com pressa e Mindy se cobrindo como um cobertor. O que é isso? Que diabos? Eu disse de surpresa. Jack, espere se acalmar, vou explicar tudo agora. Jim tentou me acalmar, cobrindo-se como um travesseiro. Que você acha que veio aqui, seu desgraçado? Eu gritei e joguei uma garrafa de vinho bem na cabeça daquele desgraçado. Eu então corri até Jim e dei um soco na cabeça dele de novo. Eu então sentei na academia, falei e comecei a espancar ele. Então me levantei e olhei para Mindy, como você pôde, o que você é o dia todo. Eu só penso em vir para casa para minha esposa. Como fiquei feliz por poder voltar para casa mais cedo hoje. Mas vejo que você definitivamente não estava me esperando hoje. Seu bastardo, há quanto tempo você tem isso? Jack, sinto muito. Não sei o que dizer. Mindy respondeu confuso e chorando. Não sei o que dizer. O que você é? Então, quando eu estava nervoso e preocupado todo esse tempo, e você me disse que não havia absolutamente nada com que se preocupar, então você apenas mentiu descaradamente para mim como esse bastardo. Você está silencioso. Então é verdade, a criatura shameless, e eu continuamos investigando em mim. Mesmo pensei que estava realmente me ferrando. Fiquei em frente à porta. Jim acordou e correu em direção à varanda. Idiota, este ao 7º andar. Para onde você vai correr? Gritei para Jim. Jim se enroscou na cortina, perdeu o equilíbrio e caiu da varanda. Jim conseguiu agarrar o corrimão com uma mão, mas não teve forças para se levantar. Ele estava gritando por socorro. Seus dedos começaram a escorregar. Jim tinha horror nos olhos. Ele entendi que ninguém me iria salvá-lo depois do que aconteceu. Mas assim que a mão dele escorregou, eu consegui agarrá-lo. Peguei Jim e o ajudei a subir na varanda. Jack, muito obrigado. Nem acredito que você salvou eu. Você é apenas um homem de verdade. Jim deixou escapar em gratidão.
Calhe a boca e saia daqui. Eu interrompi o discurso de gratidão de Jim e dei um soco na cara dele. Você está olhando? Levante sua bunda nua e pise rapidamente atrás do seu amante antes que eu jogue você da varanda, gritei com Mindy. Mindy saiu de casa assustada e fiquei sozinho naquela noite. Fiquei muito bêbado, sentindo uma amargura indescritível por traição e mentiras. Andei por aí como se estivesse no vácuo por várias semanas. Não sabia o que fazer agora, o destino não me preparou para isso. Pensei que viveria assim com minha família até ficar mais velho, mas tudo acabou de forma completamente diferente. A gravidade da ofensa não me permitiu continuar. Normalmente me divorciei de Mindy, ela não afirmo nada. Ela não viu filho depois disso. Ela começou a ter problemas em sua vida. O salão onde Mindy trabalhava foi fechado. Depois disso, Mindy caiu completamente em depressão e não se comunicou com ninguém. Ela morava em um apartamento alugado. Mais tarde descobri que Mindy estava no hospital cedo. Consegui ser reanimado após uma tentativa fracassada de suicídio. Após esse incidente, juntei meu testamento e decidi falar com ela. Eu a perdi, mas Mindy nem me esperava que de mim, meu perdão desse sentido à vida que ela vinha atormentando ela mesma com pensamentos sobre o que ela tinha feito. Sua consciência assombrava, então toda a sua vida desmoronou. Eu não contei ao meu filho o que a mãe dele fez. Eu dei a Mindy uma chance de se reconectar com seu filho. Depois disso eu senti alívio. Não só Mindy precisava isso, mas eu precisava disso também. E Mindy também começou a voltar à vida normal. Pois para Jim sua vida também foi por água abaixo. Só que ele não conseguia mais se livrar. Ele simplesmente bebeu até morrer, de acordo com amigos. Ele não conseguia se perdoar pelos erros do passado, e isso arruinou completamente a vida dele. De tudo isso eu percebi que você não deveria carregar com você o pesado fardo das queixas ou erros do passado. Isso pode destruir qualquer um. Claro que você não pode simplesmente esqueça tudo. Mas assim que você perceber que nada no passado pode ser mudado e pensamentos pesados não ajudarão no futuro, então tudo se tornará muito mais simples e será possível deixar o passado para trás. E somente depois disso, você poderá sentir a alegria de viver.